Oi, tudo bem? Estou aqui para falar com você um pouco mais sobre relacionamento de casal. Eu aposto que você já assistiu o vídeo anterior, já fez suas reflexões sobre ser ou ter um parceiro, ser aquilo que eu tenho para dar, né, numa postura adulta de troca, e ter aquilo que faltou para nossa criança interior, não é verdade? Para começar o nosso tema de hoje, eu tenho duas coisas para te falar a respeito de relacionamento de casal. Uma boa e outra ruim para a maioria das pessoas. A boa é que ninguém pode te fazer infeliz, por mais que em muitas situações da tua vida você tenha experimentado muito sofrimento por ter amado. Assim como você experimentou felicidade, alegria, coisas boas, né? Mas sofrimento e felicidade dependem muito mais do sentido que a gente dá para as coisas, né? Do sofrimento e felicidade dependem muito menos do que nós vivemos do que como nós vivemos. Então, assim, o sofrimento e a felicidade são interpretações, são estados nossos, são reações, são respostas nossas, né, àquilo que a vida traz para a gente. É verdade que em uma relação de casal, mais do que em qualquer outra, nós corremos um sério risco de sermos machucados. Faz parte do jogo da vida, né? Faz parte do amar. Mas a decisão de nos tornarmos vítimas desse sofrimento continua sendo nossa. Porque o lugar em que nós colocamos o outro dentro da nossa vida, dentro de nós, é uma decisão nossa. A decisão de nos tornarmos vítimas desse sofrimento, portanto, quanto tempo a gente vai ficar processando isso, que momento a gente vai pedir ajuda para sair disso, daquela relação que machucou demais, né? Que momento a gente vai aceitar o fim e partir para frente. Tudo isso ainda depende de nós, né? Porque independente do que aconteça, o nosso destino está em nossas mãos, né? O destino no sentido dos caminhos que eu escolho, não o destino como força, né? Tem coisas que não são pré-estabelecidas, tem coisas que vêm ao nosso encontro e que nós não podemos mudar, mas a maioria delas nós podemos escolher, nós podemos mudar, né? Então, nós sempre podemos nos agarrar ao sofrimento no papel de vítimas ou crescer, mudar, aprender com a situação, entender o que aquela situação está me pedindo, me mostrando em termos de mudança, o que eu ainda não compreendi sobre o que eu guardo aqui, sobre quem eu sou. É sempre uma escolha, porque não existe lugar na vida onde a gente cresça mais, inclusive espiritualmente, na minha visão, do que dentro de uma relação de casal. Porque desde que nós nascemos, nós nos reconhecemos através do outro, de como o outro nos vê, de como o outro reage a nós. E na relação de casal é para onde nós levamos todas as nossas faltas, todas as nossas feridas, né? Nós nos colocamos como crianças diante do outro, das expectativas, das ilusões que nós levamos para essas relações. Lembra que no outro vídeo eu contei eu compartilhei com vocês aquela ideia de que só os adultos conseguem se relacionar? Ou seja, se a gente tiver resolvido com a nossa história, resolvido ninguém tá, né, gente? A gente vai passar a vida fazendo isso, mas
À medida que a gente está um pouco mais clareado em relação à nossa história com os nossos pais, principalmente, aí a gente está pronto para seguir adiante, né? Então, a boa notícia é que ninguém pode te fazer feliz, assim como ninguém pode te fazer feliz. A má notícia é essa: ninguém pode te fazer feliz. Felicidade é um estado, né? E esse estado de felicidade, ele é momentâneo, né? Isso não nos priva de passar por momentos difíceis, frustrações, preocupações ou qualquer coisa assim. Esse é um estado de conexão. Você sente uma conexão interior com a força da vida, uma força. Isso é felicidade, né? Uma conexão com algo dentro de você, uma força que te faz acreditar em algo maior dentro de você, que é a força da sua vida, que é a força que veio com você quando você chegou aqui, e que já não é sua, né? A alma não é nossa, mas que a gente sente essa força. Se a gente olhar, se a gente realmente se conectar, né? Então, se ninguém pode te fazer infeliz, ninguém também pode te fazer feliz. Dentro de uma relação de casal, você vai experimentar o prazer da companhia, da sexualidade, da vinculação, da confrontação, do crescimento, o prazer da intimidade, se você for capaz de criá-la. Um monte de coisas boas e também um monte de coisas desconfortáveis, menos felicidade. Isso é uma construção, uma ilusão que a gente precisa se livrar dela. Felicidade é estado, é escolha, é uma postura interior diante da vida, né? De uma vida que não é fácil para ninguém, porque viver tá o tempo todo dentro de uma luta, né? Dentro de si, entrando em contato com uma luta do ideal com o real, né? A luta entre o desfrutar o que é ou o se apegar às imagens do que deveria ser. A gente está sempre no que deveria ser. Então, assim, é preciso escolher o simples para ser feliz. Felicidade é um estado de conexão. E essa é uma responsabilidade que todos nós temos com a nossa própria vida. Mas o tema relacionamento, ao longo da nossa vida como adultos, não há nada que nos afete mais do que o tema relacionamento a dois, né? Porque ali a gente está lidando com amor, com desamor, com vínculo, com abandono, com a esperança de que agora a gente vai encontrar alguém melhor e depois com a frustração de ver as velhas questões internas, né? Porque são nossas. Não adianta mudar de relacionamento, né? É a gente, o outro espelha as nossas dinâmicas. Então, de alguma forma, dentro não existe nada na vida adulta que nos dê uma proximidade maior com a nossa infância do que o relacionamento a dois. Perder um relacionamento amoroso, às vezes, é para um adulto um luto mais difícil de processar, mais lento, mais demorado do que a perda dos pais. Veja quantas coisas nós colocamos, em que lugar nós colocamos o outro, o parceiro, o relacionamento. Mas a questão é que, apesar de a gente ter se desenvolvido muito como animais racionais, nós somos mamíferos, nós precisamos da sensação de pertencimento, de vinculação, de afeto, de troca. Nós precisamos nos sentir vivos, porque temos emoções, e o outro é um estímulo para isso. Não existe dor maior para um ser humano do que o isolamento. Não conseguir confiar nas pessoas, não conseguir se aproximar das pessoas, privar uma pessoa
do contato é uma dor enorme, o desamor faz uma ferida muito funda em todos nós, né? Então, por isso fica fácil a gente entender por que a gente projeta tantas coisas, tantas carências, tantas necessidades, tudo aquilo que a gente não recebeu, acha que não recebeu, e eu digo acha, porque de fato alguns pais não puderam dar, não tinham para dar. Mas quando eu falo acho, eu quero dizer que a gente fica preso naquilo que não teve. A gente fica tentando obter um ressarcimento daquilo que não nos foi dado. E a gente vai buscando nas pessoas, nas relações isso. É possível entender, né, olhando para tudo isso, para a nossa infância, para as coisas que ficaram mal resolvidas, por que a gente realmente leva tanta coisa para nossa vida amorosa. Para começar, a gente precisa entender que na vida de casal, 1 mais 1 é sempre mais que 2. Na visão sistêmica, um casal tem sempre mais do que 2 pessoas, em termos de energia, de influência, de força. Porque são 2 pessoas com 2 sistemas familiares, com 2 destinos, com 2 passados, com 2 infâncias, com todos os seus traumas, suas facilidades, suas dificuldades. É complicado, né? Eu trouxe aqui para vocês verem, vamos ver se eu consigo mostrar sem derrubar, os meus bonequinhos. Olha eles aqui. Aí no meio essa moça de, né? Aí no meio essa moça de cabelo, de vestido vermelho com esse rapaz bem no meio, bem centralizado junto da menininha loira, é o casal. Se ele tiver filhos, veja, nesse caso esse casal tem 2 filhos. Estão ali, próximos. Cada um deles tem os seus pais, os seus avós, os seus bisavós. Quantas situações complicadas podem ter ficado mal resolvidas entre todos esses casais, que são os mais influentes. Claro que tios podem influenciar, pessoas que foram excluídas podem influenciar as nossas relações. Aí em volta nós temos esses pequenininhos, que são os abortos, seja provocado ou espontâneo. Para as constelações é a mesma coisa, o efeito é um pouquinho diferente, mas ele pesa sobre o sistema, sobre o casal, sobre os casais, os abortos que não foram incluídos, que não foram reconhecidos. Quantos conflitos entre essas pessoas podem passar de geração para geração e chegar aqui, nesses 2 aqui no meio. Aqui nós não estamos nem contando os relacionamentos anteriores que eles tiveram, já que para as constelações não existe esse. Cada pessoa teve a sua importância na sua época e temos uma vinculação que não se rompe. Muda, mas não se rompe. E pode ter uma influência enorme sobre o nosso relacionamento atual. Então, dá só mais uma olhadinha. Quantas pessoas que podem estar envolvidas e que de qualquer maneira estão influenciando, seja positiva ou negativamente, a vida dessas 2 pessoas aí que estão tentando só olhar uma para a outra, né? Tentando só dividir, partilhar a visão que cada um tem do que é amor. Nos próximos vídeos, eu vou falar para você um pouco sobre essas influências
que podem chegar até os casais, né, os temas mal resolvidos da família de origem. Então, relação mal resolvida dos pais, os emaranhamentos, os excluídos que não foram reconhecidos, os abortos do próprio casal ou de gerações anteriores que também não foram integrados, acolhidos, aquilo que a gente chama de filhinho da mamãe, o filhinho, a filhinha do papai, que é um comportamento interessante que Hellinger fala, né, que onde a gente também está saindo do nosso lugar, a gente está fora, né, da conexão com a qual a gente deveria estar fazendo, a gente está fazendo de uma outra forma, e isso acarreta traz grandes efeitos na vida afetiva, quando a menina só consegue ser a filha do pai e quando o menino só consegue ser o filho da mãe. As separações anteriores, os relacionamentos mal finalizados energeticamente, né? Dentro da gente, a imagem não tá boa, o sentimento não tá bom, tá? Então, nos próximos vídeos, olha, já passou, eu ia falar 5 minutos, mas não dá, né, gente? É um assunto que tem bastante coisa para a gente trazer. Então, nos próximos eu vou trazendo devagarzinho, tá? Essas possíveis influências. Cada caso é um caso. Em constelação não existe o que funciona para todo mundo, tá? E nem a gente sabe o que está acontecendo por julgamento. Ah, parece que a dinâmica é essa. Não. Cada caso é um caso. A gente precisa colocar isso, né, numa constelação para entender qual é a sua dinâmica. Assim como as soluções que são movimentadas dentro da prática das constelações também é diferente de pessoa para pessoa. Depende das informações que o seu sistema familiar trouxer no momento. Ok? Vejo você. Até o próximo. Tudo de bom. Um beijo. Até.